é a primeira vez que eu venho falar pra vocês sobre o HeroDeck, eu já fiz 4 vídeos sobre isso, e a cada vídeo eu sempre trago uma nova perspectiva sobre o que eu quero montar. Quando eu comecei esse projeto, 6 anos atrás, eu tô olhando aqui, eu tentava falar sobre você transformar o seu teclado numérico em um Steam Deck, depois a possibilidade de usar, por exemplo, um Arduino que você pudesse emular as funcionalidades de um Steam Deck, mas também de uma Go XLR. E o tempo foi passando, eu fui mostrando novas opções, novas possibilidades, e hoje, 6 anos depois, existem muitos concorrentes ao Steam Deck que tornaram mais acessível para as pessoas um hardware específico para, por exemplo, controlar suas lives. Então você tem opções até da Rise Mode, tem da uma chinesa que eu não lembro o nome, a Jizz ou Jazz, alguma coisa assim. Tem muitos outros. Todos eles eu vejo, inclusive por causa da minha plataforma de ofertas e como eu tenho coisas relacionadas a jogos e live, diversas vezes aparece algum produto que são cópias, né, simulacros do Steam Deck. Dito isso, 6 anos depois, ainda vale a pena eu fazer um software customizado para controlar meus dispositivos? E a resposta é que sim, vale a pena. Isso porque eu não estou somente querendo imitar um Steam Deck, né, tendo software de controlar computador ou para fazer live, por exemplo. Eu quero fazer uma coisa mais emergente, que seja um hardware para IoT, de forma geral. Então eu consiga controlar meu PC, mas também controlar a luz, controlar tudo como se fosse... O que eu estou fazendo é basicamente um painel de automação. E o hardware que eu vou utilizar é apenas uma ferramenta de acesso a isso. Então, por exemplo, você vai conseguir controlar tudo via software desktop, ou também pelo seu próprio tablet ou seu smartphone, ou com seu hardware customizado. E como é uma coisa bem modular, isso é muito customizável, porque se eu quiser colocar simplesmente um emissor de infravermelho, eu consigo, por exemplo, controlar minha televisão de casa através de um controle qualquer, por exemplo, esse aqui que eu estou usando. É uma solução que, a cada vez que eu pensava mais sobre isso, você pode ver que levou mais de um ano desde o último update e 6 anos desde o começo do projeto, até eu formar exatamente o que era o meu projeto. Isso porque... Entre esses 6 anos, eu conversei com muita gente, falei com muita gente experiente, muitas pessoas da área de projetos, e muitos me deram muitas ideias, aplicações para isso, profissionais. E o que eu quero trazer hoje para vocês é um update de status de como está esse projeto e o que é o HeroDeck daqui para frente. Eu acredito que vocês vão gostar. Então fica até o fim do vídeo, porque no final eu tenho um apelo a vocês. HeroDeck. E aqui eu tinha mostrado um software, que é a versão 0.1 do que seria o HeroDeck, que você pode ver que aqui eu tenho o controle dos canais de áudio, entrada e saída, as questões de volume e as questões de qual software está funcionando e a qual volume ele está usando. E aqui tinha algumas ações específicas que eu podia configurar. Só que nessa época, esse software estava sendo feito usando Flutter, um código que alguém tinha feito na internet e postado no GitHub. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição. E eu achei que seria uma boa ideia usar o Flutter para isso. Isso porque eu já tinha metade do caminho andado, né, utilizando o Flutter e tudo isso aqui. Mas qual que é o problema? O problema é que, basicamente, Flutter ele é muito bom e com bastantes componentes já feitos pela comunidade quando você fala em mobile. Para desktop é horrível. Basicamente tem muito pouco suporte e ferramentas que já funcionam nativamente, digamos assim. Então teria muito trabalho em ter que programar na unha DLLs ou ferramentas em C, se eu não me engano, para funcionar para o Windows especificamente para controlar algumas funções do PC. E isso falando em Windows, quando você coloca na equação que eu quero que isso aqui seja multiplataforma para Linux e Mac, a quantidade de coisas que eu tenho que programar sozinho é absurdo. E não é tão viável partir disso simplesmente porque tinha uma interface básica de controle de áudio de dispositivos na mão. Isso seria basicamente 1% do que o software vai oferecer. Então você imagina o quão trabalhoso seria. E aqui... Nessa parte aqui, eu mostro como eu estava programando uma biblioteca em C, que eu conseguiria mapear o teclado que eu estivesse utilizando. Então, se eu tenho no meu PC 5 teclados conectados, e você entende 5 teclados como qualquer dispositivo que tenha input de dados por clique, digamos assim, não por clique, por pressionar de botões, eu conseguiria mapear cada um desses teclados, escolher um e cortar a ação que ele realiza para realizar uma outra ação, seja um macro, seja uma outra função atribuída a ele. Isso é muito legal, só que novamente estava fazendo em C e isso funciona para Windows, não é algo tão multiplataforma. E ainda assim, mesmo nessa época, o pessoal estava ainda apoiando muito o projeto, dando sugestões, falando que queriam muito eles e que é logo que isso desse certo. Então, parei um pouco com o projeto nessa época e comecei a refletir como que eu faria que isso fosse algo sustentável. E aqui eu estou hoje. Hoje eu apresento para vocês o HeroDeck e o que ele vai ser daqui para frente. Quando eu comecei esse projeto, eu comecei pensando em reescrever o firmware de um software. Depois a gente foi para Flutter, pensando em fazer integrações com plugins em C e tudo mais. E aí eu pensei, quais são as linguagens hoje em dia que mais tem integração com o hardware que a gente está utilizando, sistema operacional, Windows e tudo mais, e tem muito componente feito pela comunidade. Eu cheguei em 2 ou 3 soluções, mas a que mais me atendeu foram 2, e eu estou usando as 2
nesse projeto. O primeiro é Python. Python é usado em tudo basicamente e muitas das funções são multiplataforma. Então, por mais que uma ferramenta utilize as DLLs do Windows, o próprio código faz uma detecção para ver se está usando Linux ou Windows. E se você estiver usando Linux, ele faz uma outra abordagem para realizar a mesma ação. Então, com apenas uma biblioteca que eu utilizo do Python, eu já consigo atender todos os sistemas operacionais com o qual eu quero trabalhar. E aí eu dividi essa solução em 3 partes. Basicamente, esse aqui é o HeroDeck, sendo a primeira parte o firmware. O firmware nada mais é do que o código em C que vai rodar dentro do seu hardware customizado. Caso você decida usar um hardware customizado, por exemplo, esse aqui que eu estou montando, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um HeroDeck, basicamente, são hardware que eu consigo configurar e controlar muitas coisas do meu PC, já falo sobre ele. E vai ser o seu firmware. Você vai ter que subir esse código no seu hardware customizado que for usar Arduino ou uma ESP32 como base. Isso porque já tem muito canal do YouTube que fez o seu próprio Steam Deck caseiro, do it yourself, e alguns são bem legais e eu acredito que caso você tenha ele, você vai querer utilizar ele com o meu sistema. Então, para isso, eu vou disponibilizar gratuitamente, de forma open source, uma configuração de firmware que você simplesmente detecta quais são os hardwares que você está utilizando, se são botões, se são potenciômetros, sensor infravermelho, seja lá qual hardware tem customizado no seu próprio HeroDeck. E aí, com isso, você vai conseguir subir esse firmware e automaticamente o meu sistema vai detectar. Além disso, se você estiver usando um teclado, por exemplo, seja um teclado igual o meu, ou um teclado customizado, teclado numérico, ou um joystick, ou sei lá o que você tiver na sua mão, que seja detectável como um teclado, você consegue subir o firmware ou utilizar ele na minha aplicação. Isso porque a gente vai ter um core, que é o que eu estou fazendo isso em Python, e ele basicamente é o núcleo do HeroDeck que faz toda a integração disso com o hardware, que faz a integração do hardware com o meu software e do software com o sistema operacional. Então, tudo que for vinculado a ações que vão pelo, por exemplo, controle do sistema operacional, como, por exemplo, controle de volume do PC ou canais de áudio e tudo mais que envolve PC, vai ser controlado e gerenciado pelo core. Se você quiser usar ele num servidor da sua casa para você conseguir controlar vários dispositivos, você vai fazer por aqui. E além disso, temos também um software que vai ser a interface gráfica, que esta está sendo feita em Node. Isso porque foi o que eu achei mais fácil de trabalhar, é HTML, CSS, JavaScript, e eu consigo fazer muito mais coisa em Node quando a gente fala em interface gráfica do que com Python. Python é um pouco mais chato de trabalhar, pelo menos no meu ponto de vista. E aí, o que é cada coisa disso? Quando a gente fala de firmware, você vai poder ter os firmwares que são por wireless ou que são por USB. Os que são USB, comunicação serial básica, tranquila, é só você conectar, por exemplo, o seu Arduino no PC por USB. Agora, quando a gente fala por wireless, a gente pode fazer a conexão via rede local. Então, se você está utilizando um ESP32 na sua sala e você quer controlar a sua televisão, por exemplo, mudar de canal só com um controle customizado ou pela rede ou alguma automação que você queira montar, é só que esse ESP seja na rede e essa rede vai ser identificado pelo meu software. Então, você consegue controlar qualquer coisa da sua casa, seja com fio ou sem fio, pela rede ou por ligação serial. Então, vai ser bem legal, depois eu mostro para vocês um pouco isso em funcionamento. E é claro que é o que eu falei para vocês, que o núcleo eu quero que funcione com Windows, Linux e Mac. Isso porque eu quero que você consiga controlar o mais básico, que é o seu PC, em qualquer plataforma e qualquer sistema operacional que você esteja utilizando. Quanto mais plataformas, melhor, e Python é o que melhor funciona. É claro que no momento eu estou fazendo integração mais focado e testando, né, se funciona em um Windows, mas assim que estiver funcionando eu vou testar e fazer as alterações de código para que funcione também em Windows e Mac. E aí o software que eu estou desenvolvendo, eu quero que ele seja um software desktop, mas também eu quero que ele tenha uma versão mobile. E aí para mobile eu quero que tenha versão para Android e iOS. E por enquanto a gente não tem a versão mobile, a versão desktop vai oferecer um web app que vai rodar na sua rede local. Assim você vai conseguir acessar ela por qualquer dispositivo que seja. E basicamente é isso. A gente vai ter o núcleo que está embedado dentro do meu software desktop, mas você também pode rodar o núcleo à parte e só fazer a integração via configuração serial. E ele vai se conectar com o seu firmware ou com o seu teclado, por exemplo, que vai fazer a integração e o meio de campo aqui. E aí, por enquanto, as funções do software que eu tenho, que eu estou montando e testando, é basicamente a parte de mesa digital, né, o mixer digital, que é a parte de acesso e configuração, assim que também com a parte de vincular o seu hardware físico, seja ele sem fio ou com fio, ou seja, a conexão e configuração, a parte de vincular teclados, conexão e configuração, e a parte de vincular aplicativos, conexão e configuração, além de fornecer um servidor local e a integração com o núcleo, porque assim você consegue fazer tudo diretamente pelo meu software. Eu vou colocar aqui para rodar, para vocês darem uma olhada. Basicamente, esse é o HeroDeck, a interface que eu estou utilizando atualmente. Você já viu que está bem diferente do que aquela que eu tinha mostrado a última vez, porque esse foi feito 100% por mim. Eu estou utilizando algumas bibliotecas, por exemplo, o Beer CSS, que é uma solução que eu uso para tudo,
e aqui a gente tem a interface desktop do nosso software, né? Isso aqui tá em Node, ele já tem muita função que basicamente funciona, que é, por exemplo, se você olhar aqui meu PC, ó, vou deixar bem pertinho aqui. Por exemplo, aqui tá o controle do meu PC, certo? Se eu diminuo o volume, você vê que ele vai diminuindo o volume. E se eu aumento o volume, ele vai aumentando o volume equivalente. E se eu coloco para silenciar, ele automaticamente já muta o som do meu PC. Nesse aqui, eu tô usando para silenciar, para controlar o som geral do meu PC. Mas cada canal de áudio que você selecionar para funcionar, vai estar integrado a uma função específica. Assim como alguns botões de ações, como por exemplo esse aqui de retroceder, pausar e avançar a faixa. Não faz sentido você ter isso no software desktop, já que você pode simplesmente usar o atalho do seu teclado, ou simplesmente abrir o Spotify e mudar de música, por exemplo. Mas isso são integrações que você pode colocar no seu hardware futuramente. Assim como a opção de alternar canal. Esse é um botão específico que você vai usar no seu hardware, que quando você clicar nele vai trocar entre seus diversos canais de áudio, seja de entrada ou de saída. Então, por exemplo, você pode trocar da caixinha de som para o fone de ouvido ou qual fone de microfone você está usando. Enfim, tem muitas customizações que você pode fazer. Mas aqui são só um exemplo. Aqui não vai estar conectado, então vai dar erro, provavelmente, porque está sem porta conectada. Mas aqui você já consegue visualizar quais são os hardwares conectados e integrados à aplicação. Seleciona qual que é o hardware que você quer conectar e você vincula e automaticamente vai conectar aqui, vai ficar conectadinho, certinho, já tudo integrado. Além disso, temos as configurações que eu falei para você, que é a parte de configuração, por exemplo, de mesa digital. Esse aqui que eu montei foi um exemplo. Isso aqui já é um preset, tudo configuradinho. Mas você pode configurar um novo, por exemplo, porque você pode configurar tanto para o seu software desktop ou configurar os seus hardwares para que você possa vincular ele futuramente, enfim. Se você vem aqui, tem o básico, que é o que eu pude testar, que é baseado nos hardwares que eu tenho aqui. Então você pode pegar os presets que já existem ou criar novos. Então, por exemplo, você pode colocar um botão. Eu tinha implementado uma função nova e não tinha testado, aí eu tive que consertar aqui rapidinho. Esse é basicamente o esquema do preset que você quer montar. Então, por exemplo, aqui você pega os presets que já existem, o preset 2 é o que eu estou usando no momento, ou você pode montar um novo. E aí você pode colocar as funcionalidades que você quer, por exemplo, uma matriz de botões, ou um controle infravermelho, potenciômetro, potenciômetro slider, ou botões. Meio que o potenciômetro e slider e o rotativo não faz muita diferença no quesito de configuração aqui. Mas é legal que você tenha ele de forma visual, porque vai te ajudar a ilustrar melhor o que você quer montar. Então aqui, depois eu vou melhorar um pouco mais essa interface, mas com esse aqui você vai conseguir montar o seu próprio hardware físico. Vamos dizer que o seu hardware tenha, por exemplo, 5 potenciômetros desses de slider para você controlar os canais de áudio e mais uma matriz de botões. Então você já consegue passar para cá tudo que você quer de funcionalidade e já começar a vincular. Então, por exemplo, esse aqui que é um... E vamos dizer que esse aqui também tem os seus botões. Então vamos colocar 5 botões que você pode simplesmente arrastar e colocar aqui embaixo. Então a gente pode vincular eles, que vamos dizer que são botões de mute. Vamos dizer que esse seja o seu hardware físico. Então você vem aqui, por exemplo, e você coloca que esse aqui, você pode ver que tem algumas funcionalidades que funcionam, que estão desabilitadas. As que estão habilitadas é porque são próprias para potenciômetros. As que estão indisponíveis é porque são para outro tipo de hardware. Então, por exemplo, você pode clicar aqui no simples que é controlar volume. Então você já coloca controlar volume. Vai ser o básico desse controlar volume, mas, por exemplo, aqui na parte de, que aqui a gente está na parte de áudio, mas se você está no microfone, ajustar o volume do microfone. E aí, assim por diante. Você vai colocando todos os controles que você quiser. Eu vou colocar aqui qualquer um aleatório que estiver disponível aqui. E você pode ver que tem várias funções que não estão implementadas, é claro. Então, por exemplo, tem a parte de áudio, microfone, iluminação, streaming, gravação, OBS Studio, que é para programas específicos, Twitter, Discord, Spotify, Photoshop, Premiere, Google Chrome, módulo de CPU, que você pode controlar e exibir as informações do seu hardware, mas isso vai depender de tela. Então, como eu não configurei na parte de tela, não coloquei aqui. As partes do Teams, Microsoft Teams, enfim. Aqui você pode controlar até o específico do Teams, mas enfim. Eu tô colocando muitas coisas que eu uso para a gente conseguir mapear e, enfim, ser mais fácil. Mas o ideal é que você consiga customizar o seu do jeito que você quiser. Então, mas enfim, você pode colocar aqui controlar volume. E aqui nos botões você pode também colocar o que você quiser. Aqui você viu que já mudou o que pode ser ou não utilizado. Então você pode, por exemplo, reproduzir música. Nesse aqui, pausar música. Qualquer coisa aleatória. Ativar e desativar microfone. E aqui os botões de mutar microfone. Então você pode mutar áudio. Aqui você vai colocar somente as funções base, né? Mutar áudio, mutar áudio, mutar áudio. E você pode ver que no final ele vai exibir um ID de cada funcionalidade que você mapeou aqui embaixo. Aqui você já vai ter uma noção de tudo que você está usando. Por exemplo, a opção de controlar volume, ajustar volume do microfone, controlar volume, reproduzir, pausar, enfim. Aqui vai estar tudo certinho. E você não precisa se preocupar com isso. Isso aqui é só para você ter uma noção. Porque se você quiser, por exemplo, atribuir, você já pode copiar e colar aqui a informação e usar em outra parte. Mas isso fica para depois. O preset ficou pronto, você vem e coloca para salvar. Então você vem aqui e salva. Ou você apaga tudo e faz de depois. Mas é só para demonstrar que já tá fazendo essa parte de presets. Eu já usei. E aí eu montei esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Porque ali, por mais que mostre daquele jeito, aqui já vai mostrar tudo estilizado. E aí, por exemplo, isso aqui você não vai querer rodar no seu... Você pode deixar rodando aqui como background do seu PC. Então, você está fazendo as coisas que você está fazendo, você simplesmente vem aqui e ajusta o volume de áudio, o controle de áudio das coisas
Ou o que você pode fazer eu tenho, por exemplo, esse display que eu não gravei vídeo para vocês ainda, mas já usei em vários projetos, que é um display HDMI. Então, basicamente, esse é um display de 7 polegadas, com resolução 1024 por 600, que ele aqui, e ele funciona através de, HDMI, para você passar a imagem, e USB. O micro USB aqui basicamente é para você ter o touch, mas também alimentar a força, né? Alimentar a energia dele. E aí, como ele é touch, você consegue deixar ele com uma terceira tela no Windows e, por exemplo, deixar essa aplicação aqui dentro rodando em tela cheia. E aí você controla as coisas com o seu dedo. Mas é por causa disso, eu já fiz a função, por exemplo, de você deixar em tela cheia a aplicação. Que aqui vai ficar meio zoado, né? Ficar em tela cheia desse tamanho aqui, porque não tem tanta coisa aqui. Por mais que você possa encher essa tela de macros, né? E botões que você pode usar. Mas a ideia disso aqui foi para você rodar isso num hardware específico. Por exemplo, numa tela que você tenha, ou numa tela touch que você queira deixar somente para controle, enfim. Aí beleza, você fala, mas você disse que tem a parte em Python que tem toda a integração de comandos que você pode usar. Isso porque se você não quiser usar o software, você vai poder fazer tudo por linha de comando. Mas se você quiser unir o melhor dos dois mundos, tem essa parte de controle aqui que basicamente te dá um retorno do seu terminal e também da comunicação serial. Então se a gente colocar, por exemplo, ajuda, aí você vê que aqui já demonstra, por exemplo, algumas informações. Se eu colocar, por exemplo, se eu colocar SO, ele já vai me retornar qual que é o meu hardware que eu estou utilizando no momento, qual que é o meu software, todas as informações que eu tenho, porque isso é importante para usar quando a gente fala de sistema operacional, né? Por exemplo, estou usando do Windows, eu preciso de tal coisa, enfim. Se você coloca aqui ajuda, por exemplo, ele vai te demonstrar todas as opções que você pode usar e tal. Se você tiver, você pode escrever e ler informações serial com seu hardware. Tem muita função aqui que eu tô colocando. Se você colocar, por exemplo, listar, ele vai mostrar todos os seriais que estão aqui, nenhum disponível. E o objetivo é que você consiga fazer API com isso. Então, se você estiver customizando um hardware ou um software também, você consegue usar o HeroDeck como base para integração com tudo que você quiser fazer. E para isso, se você está falando de API, você precisa de quê? De um servidor web. E é isso que eu fiz aqui. Quando você aperta esse botão, ele lança um servidor web que, por enquanto, nesse caso aqui tá simples, mas basicamente, nesse caso específico, é o mesmo preset que eu tô usando aqui, porque foi só o que eu mapeei para mostrar para vocês. Porque, novamente, isso aqui é uma demonstração, não tá 100% funcional ainda, é só para ilustrar o que eu quero fazer. Mas você percebe que aqui ele já tem uma versão idêntica ao que está rodando no meu HeroDeck, só que online. E se está online, o que pode fazer? Controlar de qualquer lugar. E é por isso que temos aqui o meu iPad. Se você coloca aqui no iPad, se você vier aqui e colocar em, por exemplo, acessar, e você coloca o seu IP, no caso que é o IP que mostra no seu servidor, que é o IP do seu servidor local, por exemplo, você pode pôr aqui, e tudo que tiver conectado via rede, você vai conseguir controlar. Então, por exemplo, se eu venho aqui, deixa eu ver aqui no meu terminal, qual que é o 6815.753000. Se você apertar isso aqui e dar Enter, você já tem ele aqui também funcionando. Então, é uma boa forma de você ter controle sobre o seu hardware de qualquer lugar, literalmente. Então, até pelo seu celular, sem precisar ter uma aplicação por enquanto. Isso porque eu quero fazer uma aplicação, só que a aplicação custa caro para publicar nas lojas oficiais, mas eu falo depois sobre isso. Mas o ponto é que com isso, você já consegue controlar as ações do seu PC, por exemplo, diretamente pelo celular. É claro que não está 100% funcionando ainda, eu tenho que adaptar algumas coisas, ainda está com uns errinhos aqui, você vê que está com scroll aqui e tal. Mas basicamente eu coloquei algumas funções, por exemplo, se você coloca aqui para bloquear o scroll, ele bloqueia a tela de ficar mexendo. Isso é bem legal. E quando você coloca a tela cheia, ele automaticamente muda o aplicativo para modo tela cheia, que você tem mais espaço. E aí você pode mexer, voltei a mexer, bloqueei. Tá vendo? Tipo, é bem intuitivo. Mas é claro que isso aqui tá longe de ser o ideal. Isso é porque é o que temos para hoje só para fins de demonstração. E aí, por exemplo, se você está usando Android, eu vou testar aqui pelo Android Studio, que é mais fácil a gente ver. Aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui o link do nosso servidor web, você copia aqui e cola. E dá Enter, ele já vai exibir aqui. Tá vendo? Ele fica certinho. Só que aí fica essa barra que fica rotacionando e tal, porque não é uma aplicação web necessariamente, é um site que tá rodando. Então, se você colocar aqui, por exemplo, tela cheia, ele já vai adaptar pro layout e ficar certinho como funcionaria. E aí, aqui ele continua mexendo, mas você pode travar com o scroll. Isso porque, se você não deixar o scroll bloqueado, quando você for mexer aqui, ele vai ficar arrastando junto. Então é interessante que você deixe ele bloqueado para você conseguir mover tudo certinho. Lembrando que isso aqui é só um teste, um um pré-alpha, do que eu imagino que seja a versão web. É só porque eu tô trabalhando com o que a gente tem no momento. E aí, com isso, a mesma coisa, você controla aqui. Não vai estar funcionando aqui porque eu não integrei ainda os dois. Mas, basicamente, você vai conseguir controlar aqui, apertar silenciar, distanciar e vai funcionar assim como funcionaria na sua aplicação desktop. Eu poderia lançar um PWA dele que fosse um aplicativo que você já executa em tela cheia sem precisar fazer toda essa gambiarra que eu quero fazer, mas para PWA você precisa trabalhar com HTTPS. E HTTPS
para Android funciona assim com o localhost, mas para iOS não. Para iOS é obrigatório que você utilize um certificado de segurança HTTPS para você transformar isso num PWA. Então eu não consigo fazer um PWA necessariamente aqui. Isso porque o PWA você consegue mais acesso ao seu hardware, mais controle ao seu hardware, no caso do seu celular, então você consegue fazer mais funcionalidades, mas no momento não consigo usar PWA por causa disso. Então eu só fiz uma versão web para que seja acessível, pelo menos de forma simples, no momento. E aí, com isso, você consegue controlar pelo menos um pouco, tendo alguns truques, né, que eu tive que fazer aqui, por exemplo, essa questão de apertar aqui para ficar em tela cheia e o modo scroll para você bloquear ou não a sua aplicação, então ela fica parada onde você quiser. Isso só para controle e tal. Então, eu já fiz a versão web, a versão desktop, né? Tipo assim, uma versão básica, é claro, mas tá funcionando. Isso é bem legal de demonstrar pra vocês, porque foi um trabalhinho de fazer. Tá meio bagunçado meu código, mas é só porque eu tô montando ainda, né? Aí tem a parte de você vincular com hardware, que eu vou customizar depois, a parte de você customizar com aplicativo. Então, a ideia final é que você tem um aplicativo que vai ser híbrido, mas digamos assim, nativo, que vai rodar no seu celular. E aí você vai controlar tudo certinho, então você vai ter seu iPad, vai ter uma aplicação para iPad específica que vai conseguir controlar tudo e tal, assim como de teclado. A função de teclado vai ser simples. Eu vou fazer igual eu mostrei no outro vídeo, que você pega qual que é o hardware que você está utilizando e tudo mais, mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais otimizada. O seu teclado tem um ID único de hardware. E assim também ele tem a configuração, por exemplo, se ele é ABNT, ABNT2, não lembro quais são todos os tipos de teclado, mas basicamente o seu teclado, quando você fala que é ABNT, ele já entende, por exemplo, que tem cedilha, onde tem Alt GR, já sabe quantas teclas tem. E o hardware meio que informa isso para o seu PC também. O que eu vou fazer? Quando você colocar o seu teclado e selecionar que é esse, ele automaticamente já vai identificar qual que é o teclado e colocar o número de teclas e já montar o layout para você. Então você só precisa mapear por cima e colocar o que você quer em cada botão, salvar e já vai estar vinculado àquele hardware. Então quando você apertar o botão daquele hardware, ele já não vai funcionar como um teclado nativo, mas sim como um hardware vinculado ao HelloDeck, por exemplo. Eu estava querendo mapear na época cada uma das aplicações individualmente eu mostrei aqui. Isso vai ser feito também, é claro, porque você vai conseguir controlar aplicações específicas, se for do seu interesse, mas eu estava precisando de um software que fosse melhor para microfone. Como você pode ver, eu acho que a qualidade desse áudio está até melhor do que os outros, porque eu estou usando esse software aqui da SteelSeries, que se chama Sonar. Na verdade, o aplicativo chama SteelSeries, GG, e ele tem essa função de sonar que você consegue controlar o seu microfone. Só que ele é muito bom nisso, só que é uma porcaria em todos os outros quesitos. Isso porque ele te obriga a usar os canais de áudio que ele oferece. Então, por exemplo, você vê que tem aqui o SteelSeries Sonar Media, Sonar Chat, microfone, streaming, gaming e tudo mais. É horrível porque quando você controla pelas ações do seu teclado de aumentar e diminuir o volume, você não está controlando do hardware de fato, você está controlando do software. Então, às vezes, tem uns bugs que fica horrível. E eu pesquisei na internet, pesquisei no Reddit, o pessoal falando, e tem muita gente que também só queria a função do microfone isolada. Só que não, se você está usando, você tem que usar tudo. E toda vez que você reinicia o PC com a aplicação rodando, ela vai automaticamente reutilizar os canais reordenar os canais que você está utilizando. Então, você não vai estar mais usando o seu canal, por exemplo, da sua caixinha de som, e sim o do software deles. E é muito chato, muito chato. Mas uma coisa legal deles é que eles dividem cada um dos canais em categorias. Então, por exemplo, categoria de jogos, categoria de chat, mídia e auxiliar e o geral. Então, por exemplo, se eu estiver jogando aqui, por exemplo, um Overwatch, eu posso colocar ele no canal de jogo. E assim, com todas as outras aplicações que estiverem rodando, quando eu abaixar o volume da categoria jogo, todos os softwares que estiverem rodando que sejam naquele canal, automaticamente diminui e controla. Então, tem um controle maior sobre mais softwares ao mesmo tempo. Isso é bem legal e eu falei, eu vou utilizar essa funcionalidade aqui também. Porque aí eu consigo montar um grupo e você já automaticamente controla. Mas sem obrigar você a ter um canal específico para isso no seu PC, que você vai ter que ficar mapeando. Isso é horrível. É horrível, simplesmente é horrível essa parte aqui. Nesse caso, eu prefiro muito mais o NVIDIA Broadcast, só que infelizmente esse aqui tem um controle melhor sobre o áudio. Então, no momento, eu não vou conseguir fazer necessariamente um canal de áudio e tudo mais, você pode customizar, mas pelo menos o mixer desktop você vai conseguir controlar bem, pelo menos por categoria, se você quiser ter mais do que, sei lá, 5 canais de controle ali. Porque, por exemplo, antes, quando eu fiz isso, a gente nem tinha um atalho Ctrl Windows V, que ele já aparece quais são os canais de áudio. Isso veio junto com o Windows 11, se eu não me engano. E é muito útil, porque naquela época, para trocar de áudio, você tinha que vir em microfone, configurações de som, e aqui você selecionar qualquer canal de áudio que você queria utilizar, enfim, é muito chato. Hoje em dia não, com esse atalho que você pode, por exemplo, mapear no seu hardware físico, você já troca qual que é o canal, você vê a lista e troca ali. Além disso, você aperta o Windows G, que não vai estar aparecendo aqui, por causa de, sei lá por quê, ele já mostra, vou tirar uma foto para mostrar para vocês. Vou deixar filmando aqui, enquanto eu falo para vocês. Quando você aperta o Windows G, ele já mostra todos os softwares que estão rodando. E aí, por exemplo, você consegue controlar os canais individualmente. Se você quer diminuir o sistema de áudio, você vem aqui e e diminui o som do sistema. Você pode controlar cada canal individual. E é bem legal fazer isso, porque é o que eu quero fazer.
só que você já tem essa possibilidade. Na época, não sei se tinha, funcionava bem. Mas se você vem por aqui e coloca em configurações de áudio, por exemplo, mais configurações de volume, olha quantos botões você tem que apertar. Mixer de volume, e aqui você já tem a função que eu falei, ó. Basicamente você consegue controlar cada canal individualmente. Então eu consigo alterar o som que eu recebo e o que eu envio por aqui. E isso vai dar para fazer também. E por enquanto, essa vai ser a parte, digamos assim, relacionada a Ghost XLR, de controle de áudio. Vai ser a questão de você controlar o mixer e mutar os canais e tudo mais. Mas futuramente eu quero fazer um canal de áudio específico, no qual você possa conectar o seu microfone e fazer mais funções de pitch, de áudio, trocar algumas coisas ali, mas isso futuramente, né? Porque eu sou um só. E aí, falando um pouco sobre hardware, vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se está tudo funcionando, porque faz tempo que eu não mexo com isso. Aqui eu estou usando o Arduino Mega só para ter mais portas que eu posso utilizar, mas eu acho que o mais ideal seria você usar o Arduino Leonardo, porque ele já é interpretado como um dispositivo pelo Windows, mas enfim, eu estou usando ele aqui para ter mais portas. E basicamente eu já conectei essa matriz de botões, 16 botões. Temos aqui um potenciômetro de slider e um potenciômetro rotativo que você pode controlar aqui as coisas do seu PC. Além disso, eu coloquei também aqui dele um receptor de infravermelho que quando você conecta ele, quando você pareia ele com um controle, que basicamente esse aqui vem junto, você consegue mapear funções para cada um dos botões, e aí você consegue controlar aqui diversos itens de uma vez. Eu vou conectar ele no meu PC, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque faz tempo que eu não mexo nessa parte do hardware, que eu estava testando as outras funções, mas vamos ver. Ó, já deu sinal aqui, te conectando. Na verdade, essa luzinha aqui acende de qualquer jeito, mas só para ilustrar. Você vê que quando eu aperto o botão, já aparece aqui, tá vendo? Como ação. Se eu mexo aqui, também. Isso aqui é basicamente um LED de status para mostrar que eu estou interagindo por serial. E aí aqui também e tal, e os botões. O USB que eu estou utilizando está meio bugado. E aí ele não está funcionando bem. Aí eu tive que reconectar. Então vamos colocar aqui para iniciar de novo. E eu vou desconectar essa porta aqui. Calma aí. Ó, desliguei. Vou pôr para rodar. Aplicação de novo. Abre o terminal aqui só para ser mais fácil. E aí se a gente coloca aqui, ele vai conectar e vai exibir qual que são as portas disponíveis. Aí, ó. Status, nova porta, comunicação 3. E aí basicamente você pode conectar, mas eu acho que dá para aparecer aqui também, quer ver? Aí, ó. Já apareceu aqui, ó. Tá vendo? A porta que a gente está usando. E aí se eu colocar aqui vincular conexão, ele já vai conectar a porta. Conectar, opa. Conectar com 3. E aí você vê também que a gente tem mais informações, por exemplo, o tipo de hardware, que é um USB, né, VID. Mas se a gente colocar conectar com 3, ponto. A gente vinculou já tudo já conectado. E aí você pode usar. Por enquanto, eu estou integrando individualmente, você pode controlar ou por ali ou por aqui. Mas se você fizer isso, agora quando eu coloco aqui, você pode realizar ações no potenciômetro que ele automaticamente vai exibindo. Ele não vai exibir todos os comandos, tipo assim, de uma vez, porque tem um tempo de delay entre cada interação que você manda para retornar aqui. Mas você vê que ele já exibe. Se eu vou bem devagarzinho, ó, ele vai mostrando bem cada um dos números. Mas aqui, se você vai rápido, ele já vai tipo, só mostrar o 0 e o 97. E aí você pode ver que no áudio está controlando aqui também, ó. Conforme eu mexo. Ele já mexe aqui também. E aí também, se eu não me engano, isso aqui controla alguma outra coisa específica que eu não lembro. Ah, aqui eu não vinculei. Nesse aqui não tá nada vinculado. Então, ó, nenhuma ação correspondente encontrada para RT1, porque aqui eu tinha vinculado ao Spotify, se não me engano, na outra época. E eu tenho quase certeza que aqui tem algum botão que funciona também. É, ó. Você pode ver que cada clique aqui tem uma ação específica. Então, por exemplo, o botão OK, quando aperto, aparece aqui, ó, 64. E para cima, 70, para baixo, 21. 68, tá vendo? Cada botão que eu aperto aqui tem uma ação. Isso porque eu posso, por exemplo, vincular ao infravermelho no botão de volume para aumentar o volume do PC como um todo, ou eu posso, por exemplo, vincular aqui cada um desses canais a uma ação específica aqui o controle. Então, por exemplo, aqui é o PC, aqui é para controlar os canais de televisão, enfim, dá para você fazer muita integração com isso. E aí funciona e tal, do jeito que eu estou pretendendo, só preciso terminar de integrar os hardwares, né? E lembra que foi para vocês que vocês vão poder vincular as ações? Então, aqui você vai ter os presets. Nos presets aqui é o preset do software. Então, né, que eu já tenho aquele preset que a gente está exibindo aqui, que são 3 controladores de áudio e mais 4 botões. Vai estar aqui. Por exemplo, eu estou usando uma estrutura 5x6, porque são 6 interfaces, mas você pode fazer com 8, com 12, por exemplo, se você esticar aqui mais. E na parte de configuração, você pode colocar até 12 itens, mas eu deixei por padrão com 6 porque achei que ficou mais funcional. Tem um monte de coisa que eu tenho que arrumar ainda, né, gente? Isso aqui são testes, né, que eu estou configurando. E aqui, ó, por exemplo, ó, o ID do botão, o volume do botão e aqui a posição. Ele é o 00, esse aqui é um 0. Isso aqui é porque eu estou usando uma coisa do JavaScript, se eu não me engano,
que é o de drag. Quer ver drag and drop? Calma aí. Eu tô usando isso aqui, que é o Draggable.js. Ele tem muitas funcionalidades, é bem legal, mas ele é meio chatinho de mexer, então eu tô ainda configurando ele direitinho para funcionar, mas por enquanto eu tô deixando só as informações que são realmente necessárias. Então o ID e cada um dessas funções e tal, depois eu vou melhorar mais isso aqui, que mexer muita coisa. Mas se você tiver hardware, por exemplo, customizado, você pode colocar aqui e vincular as suas informações. Então, por exemplo, nesse aqui, se você manda setup, seu hardware que tiver vinculado, ele já vai mandar para você um JSON que vai ser salvado no seu PC. Então, por exemplo, ele aqui já identifica que ele tem um slider com o nome SL1, que vai de 0 a 100. Aqui tem um potenciômetro RT1, que é o rotacional, que vai de 0 a 10. E aí os infravermelhos também, que são um total de 17 botões. Eu que informei essa configuração, que aqui são 17 botões, e cada botão tem o seu ID, então eu consigo vincular cada ID do botão com uma ação específica e tal. Aqui também é a matriz de botões, são 16 botões, então cada um, o código começa do 48 até o 63, e a porta-comunicação que eu estava usando no outro PC é a 7. Você vai ter que vincular, por exemplo, aqui a gente estava usando a comunicação 3, porque eu estava usando outra porta USB. Aqui, como está vinculada a porta 7, é para que caso você conecte mais de um hardware específico, você não perca necessariamente qual que é cada pão. E aí aqui também, por exemplo, vou mostrar para vocês que o SL1, que é o slider 1 que a gente estava utilizando, ele tem como opção controlar o volume central, e aí também tem os botões de matriz que você pode controlar o volume mais ou menos. Eu esqueci de mostrar isso especificamente da matriz de botões, mas também tem outras ações aqui que você vai poder mexer, enfim, tá tudo aqui configurado já, que ele já vai usar isso aqui como base para fazer todo o Paranauê. E o objetivo é que eu disponibilize para vocês também a tela de configuração que você vai poder passar isso para o seu hardware para já deixar ele mapeado bonitinho. Ah, eu tinha falado de API, né? Peraí. Você coloca aqui, por exemplo, deixa eu ver qual que são se você quiser integrar isso com outra solução sua, você pode colocar, por exemplo, eu acho que está como localhost 6000, API presets hardware. E aqui ele já vai mostrar para vocês aqui do como save lá. Então aqui a gente já tem a noção de todas as opções, de todas as funcionalidades que tem no meu hardware. Então, por exemplo, configurar vínculos, é o nome que eu coloquei aqui, já está com potenciômetro e tudo mais, está aqui. Se você coloca só presets, você vai listar todos os presets que tem na sua máquina, no seu software vinculado. Mas se você coloca preset... Eu tenho que fazer a documentação disso aqui tudo, porque está tudo feito da minha cabeça, eu tenho que começar a mapear. Mas se eu venho aqui no meu server, deixa eu ver aqui. Ah, tá em inglês o nome aqui. Esse aqui te mostra qual que é o preset que está ativo. Eu estou usando esse para demonstrar, para rodar essa versão web, já que é o preset ativo. Mas eu vou fazer com que você consiga separar para que, por exemplo, no seu PC tenha um, em cada um dos seus dispositivos tenha outro, e assim você vai ter mais liberdade, né, para controlar tudo. E por enquanto, é isso que eu tenho. É bastante coisa que eu já fiz, só que ainda você pode ver que está tudo meio que inacabado. Então, por exemplo, tem a função de deixar a tela cheia ou não, para você colocar na sua tela específica. Tem a opção de você rodar a versão web, que você já pode rodar no seu celular, iPad. Já tem a opção de você controlar via código ou não. Já tem a opção de você fazer algumas coisas aqui e tal. E eu tô mapeando. Eu não tô inventando a roda. Tudo que eu tô usando por enquanto, são bibliotecas que já existem para Python, para Node e tudo mais, porque eu tô tentando ser o mais rápido possível com essa solução. Então eu tô tentando utilizar o que já tem no mercado de muito tempo para, né, aproveitar. Mas é claro que algumas coisas não vão existir e aí eu vou ter que programar. Daí eu vou ter que fazer uma DLL, por exemplo, para rodar no Windows que faça tal funcionalidade específica de controle do PC. E aí depois eu vou ter que fazer essa mesma biblioteca para Linux e Mac. E aí a última coisa que eu tava pensando é como que eu vou monetizar isso. Porque é o seguinte, eu sempre quis que isso aqui fosse uma coisa... Ah, na verdade, deixa eu mostrar outra coisa primeiro. Nossa, eu tô viajando aqui, peraí. Eu criei uma organização aqui no GitHub chamada HeroDeck Control, né? E aqui nós temos os três núcleos, as três partes do sistema que eu falei para vocês, que é o firmware, o núcleo e o desktop. O desktop é em JavaScript, o núcleo em Python e o firmware em C++, que é o Wiring, né? Que é a linguagem de programação do seu BregNet aqui, que eu esqueci o nome, do seu Arduino. E aí eu comecei a montar aqui algumas coisas tá bem básico aqui, essa documentaçãozinha aqui o README, né, do firmware, que eu vou deixar isso aqui disponibilizado para todo mundo, então eu quero que ele seja o mais amigável possível. Só que isso aqui tá um pouco antigo, tem que customizar, eu pedi pro ChatGPT me ajudar baseado nas coisas que eu falava para ele. Tem que ver aqui, tá muito bagunçado. Mas, enfim, aqui é um exemplo da documentação, que eu vou ter que mexer depois, mas, por exemplo, função serial e tudo mais, o JSON que ele tem que retornar, da forma como ele tem que retornar, e aqui eu demonstro como ele funcionaria. Aqui tem o código em C, que é o código que você vai subir no seu Arduino. Aqui eu estou usando o próprio Visual Code, porque eu estou usando o
Platform.io. Não sei se vocês conhecem Platform.io. Platform.io. Que já está integrado com o VS Code, aí eu não preciso programar no Arduino IDE, né? Isso aqui é mais abrangente. Eu consigo criar bibliotecas e tudo mais, muito mais fácil. Dê uma olhada se vocês não estão acostumados a usar isso aqui. É bem interessante. Eu estou compilando o firmware da minha impressora por aqui, então é bem útil mesmo. E já está vinculado ao meu VS Code, então tá aqui. Aqui eu chamo umas bibliotecas que eu estou usando. Estou mostrando só um pouco por cima, só para ilustrar, gente. Isso aqui ainda tem muito o que mexer. Aqui, por exemplo, eu pedi pro ChatGPT comentar no código para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Eu nem revisei isso aqui ainda. Mas é que já tem bastante coisa e tal, que eu tava montando, testando. Então, as questões de pinos, tudo que vai ter aqui e tal, tem que dar uma revisão boa, uma revisada boa nesse código aqui. Ó, para aqui o SL1, que mínimo 0, máximo 100. Basicamente, tudo que o meu código faz, tudo que o meu Arduino faz é enviar e receber serial. É só isso. Então, se ele recebe serial, ele interpreta o serial para executar alguma ação no hardware, por exemplo, ou se ele manda do hardware, ele vai interpretar para que o software consiga interpretar. Então, tudo por serial aqui eu tenho que adaptar, mas o objetivo final é que isso aqui gere para você um script que você sobe por C++ no seu hardware e já vai estar todo automaticamente já configurado, integrado, longa história. Mas depois eu mostro para vocês em mais detalhe. E daí, eu dividi isso tudo em 3 partes, como você pode ver. Firmware, que vai ser, em resumo, o nosso hardware, né? Nosso hardware. Aí a gente tem o software, desktop, que está sendo feito em Node. E a gente tem o nosso interpretador do que o nosso firmware fala, que está sendo feito em Python, que vamos chamar ele de core, que é como eu estou chamando, que é o nosso feito em Python aqui, que basicamente o núcleo, ele vai interpretar tudo que está vindo via serial, da nossa porta serial e tudo mais, tudo é feito com Python. Então, se você conectar uma nova porta serial, se você conectar um novo dispositivo, ele vai identificar, se precisar mapear o teclado, ele vai mapear, se precisar substituir a função do teclado, vai ser feito por aqui. Tudo que envolve integração com o sistema operacional diretamente vai ser feito por aqui. Tudo que envolve via serial vai ser feito por aqui. Então, o nosso núcleo serve como nosso interpretador. Já o nosso software funciona como uma interface visual, né? Interface visual entre a pessoa e o hardware. Então, por exemplo, se você não tiver nenhum firmware aqui, que é opcional nesse caso, você consegue basicamente controlar as ações do seu PC já com a interface visual. Então, se você arrastar ali para cima ou para baixo o potenciômetro digital, já vai realizar essa ação no seu PC. Mas você também tem a opção de fazer isso com o firmware. Então, basicamente, tudo que vai funcionar em integração com o núcleo. Então, se você colocar aqui o firmware, ele é uma opção de controle do seu PC via hardware. Então, tudo vai estar aqui, mas o software também vai fazer os presets, ele vai integrar uma coisa com a outra, montar os modelos, tudo mais, e tudo vai integrar com Python ali. Aí, por enquanto, a gente está usando o nosso software para rodar em Express, que vai fazer o nosso localhost, para a gente conseguir acessar via web, e por enquanto é isso. Basicamente, o seu firmware vai ter algumas informações, vai ter os botões, vai ter o potenciômetro, também vão ter telas. Então, por exemplo, se a gente estiver usando somente o Spotify, aqui, o nosso potenciômetro aqui e tal, aqui é o nosso potenciômetro bonitinho, o botão de mutar, por exemplo, para pausar. Aqui é um botão de pausa, né? Porque não é pro microfone. Mas então, basicamente, a gente consegue o retorno via Python do que está rodando no nosso Spotify. A gente vai conseguir exibir na tela aqui, por exemplo, o nome da música e o tempo da música e tudo mais. E com o potenciômetro, a gente consegue ajustar o volume do Spotify para mais ou para menos, ou também só simplesmente pausar a música aqui para você parar de ter retorno do Spotify. Então, tudo funciona, tudo tá bem integradinho. Só que cada um, como tem as suas particularidades, cada um é separado. Então, por isso que eu fiz 3 repositórios, um para cada coisa. Quando a gente tiver o aplicativo mobile, a gente vai ter mais um repositório, provavelmente que é o repositório da aplicação mobile, né? E aí, isso aqui também, entre o software que está feito em Node, ele também vai rodar uma API. Então vai ter aquela API que eu mostrei para vocês, que por aqui você vai conseguir integrar também, não só com o seu localhost, mas também com a aplicação. Então se você tiver um app que vai rodar na sua rede local, ele já vai automaticamente integrar também, vai estar tudo bem redondinho. Eu podia usar o Python para fazer a parte de servidor web, assim como eu podia usar o Node para fazer a comunicação serial. Só que eu estou aproveitando o que cada um tem de melhor para fazer essa parte de forma funcional. Mas isso tudo gasta tempo e dinheiro. Então, quais são os custos que eu vou ter? Que eu mapeei aqui bem por cima, tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem, claro que se vocês quiserem, né, se tiver apoio suficiente e quisessem que eu publicasse esse aplicativo na App Store, uma versão aplicativo mobile mesmo rodando no seu celular para integrar isso com o HeroDeck, por exemplo, a publicação na Apple Store precisa que eu tenha acesso ao programa de desenvolvimento da Apple, né, desenvolvedor da Apple. E isso custa $100 por ano. Se vocês quisessem que eu publicasse o aplicativo para Android, seja para tablet ou celular, eu preciso pagar uma taxa de $25 para o Google Play. Isso tudo é dinheiro. O que eu queria é que no final de tudo isso eu publicasse o software na Steam.
Isso porque ia ter mais alcance, ia ser mais configurável, conseguiria salvar os presets em nuvem, depois importar, exportar e tudo mais. E eles cobram $100 pra gente fazer isso. E se eu quiser rodar isso para Mac, enquanto eu não tenho um Mac, o que vai demorar muito para ter um Mac de novo, eu precisaria de um Mac para poder desenvolver tanto para MacBook, tanto para iOS. Então, para eu rodar um teste de aplicativo aqui no meu iOS, eu não consigo fazer isso igual eu faço aqui com o meu Android Studio, por exemplo. Para Android eu consigo testar aqui, mas para Apple eu preciso necessariamente de um Mac e de um iPhone, por exemplo. iPhone e iPad, o que eu tenho aqui, né? Os dois. Eu tenho um iPhone e iPad aqui. Eu preciso do Mac para testar e também para rodar para iPhone e iPad. O MacBook que eu tinha é o MacBook Air M1. Ele é muito bom, só que é só 8 GB. Se você quiser ver um vídeo sobre o Mac, eu coloquei em algum lugar aqui no card. Mas eu tava vendo alguns que provavelmente funcionariam e eles custam entre 8 e 15 mil reais. Óbvio que eu não comprei a da OLX, porque eu não confio muito na OLX, mas eu vi que tem, por exemplo, esse aqui, o cara tá vendendo por 4.400, talvez se eu for comprar por Mercado Livre ou onde for, seja um pouco mais caro. Mas esse aqui é um M1, igual o que eu tinha. Eu tinha um MacBook, né? Esse aqui é um Mac de PC, um Mac desktop, com 16 GB, o que para mim já seria o suficiente para funcionar. E é bem básico, mas ele custa aqui 4.400, já seria o suficiente para a gente desenvolver para Mac, testar em Mac e publicar nas lojas oficiais da Apple, caso fosse necessário. Ou também tinha esse aqui, que é mais potente, mais legal, tá um pouco mais caro, né, 6.300, mas ele já é um M4, já é um mais atual. Não sei de que ano que ele é. É do ano passado, 2024. Ele é bem grandão, tá vendo? Ele é muito legal. Já tem 16 GB de RAM. É pouco espaço interno, 256 GB, mas tá tudo bem. E isso aqui já seria o suficiente para poder utilizar. Né? Poderia comprar um novo, poderia comprar um mais potente, por exemplo, um com mais espaço de armazenamento, talvez 512 GB, 1 TB, porque eu já conseguiria manter por muito mais tempo. Ou se eu comprasse um pouco mais potente também, eu conseguiria comprar aqueles que suportam 24 GB de RAM e tudo mais, mas enfim, eu tô tentando ser econômico. E basicamente esses são os custos que eu teria para conseguir fazer isso disponível para todas as plataformas. Como eu não tô conseguindo fazer isso no momento, eu tô rodando a versão web, que não é nem um PWA, porque o PWA precisa que tenha HTTPS no site, enfim, e somente no Android dá para ser localhost, no outro não. Enfim, longa história, é o que eu tô fazendo por enquanto. Quando você tem um aplicativo nativo, mesmo que seja um aplicativo híbrido, quando eu falo nativo é um aplicativo instalável, que tá na Play Store ou na App Store, você tem mais controle sobre o hardware, então você consegue controlar mais funções do seu próprio celular e tudo mais, enfim, ali. Aqui é um pouco mais chato do que isso, mas é muito legal publicar o aplicativo ali. E eu tava pensando assim, tipo, eu quero fazer isso o mais acessível possível para as pessoas. Aí eu lembrei de uma solução muito boa, que é esse aqui. Tem um pessoal da Base Lab, que é um grupo de pessoas desenvolvedores que está lançando um aplicativo aqui para iPhone e iPad, que você consegue programar diretamente pelo seu iPad. Né? É muito bom esse programa, eu uso bastante ele. Na verdade, eu usava porque meu Mac meu iPad tá meio velho, então tudo trava nele, não tô conseguindo fazer nada direito. Mas o que ele oferece é muito legal, porque você consegue, por exemplo, programar no seu próprio iPadOS em Node, Python, C, PHP, Java, tem conexão FTP, Git, tem muita coisa. Basicamente é um VS Code integrado no seu iPhone ou no seu iPad, o que é muito bom. Usei bastante ele. Muito legal para você programar quando está fora de casa, com alguma coisa que está integrada no servidor do cliente ou diretamente do GitHub. Tá bem legal aqui. Não funciona tudo que eu preciso, por exemplo, ele roda Python, mas não vai rodar alguma biblioteca que eu queria usar, assim como o Node. Tem Node, mas não tem Electron, por exemplo, então não dá para você desenvolver muita coisa ali. Mas eles fazem o que podem, né? E você compra aqui no caso por $6, que aqui dá R$ 40 mais ou menos. Mas ao mesmo tempo, eles têm o código aberto no GitHub. Então qualquer pessoa que tiver um PC com Mac, por exemplo, consegue buildar a aplicação e rodar no seu próprio iPhone. Você não precisa comprar se você não quiser. Mas é recomendado, né? Porque assim você apoia o trabalho deles. E é bem legal, bem documentado e tal. Aqui eles mostram até como você pode buildar o seu próprio projeto. Então você faz isso, depois você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pronto. Funcionou. Tá vendo? E aqui tudo que você vai precisar de Python, Clang, PHP, Node, OpenJDK, enfim. É bem legal. Então, tipo assim, eles disponibilizam de graça para você buildar, mas eles também disponibilizam para você comprar, que assim você apoia o projeto. E eu acho que essa é uma boa abordagem pra gente fazer. Uma outra abordagem seria do OBS, né? Só que o OBS tem patrocínio, né? De empresas e tal. Que aí você pode ver que tem na Steam, tem no GitHub se você quiser buildar, tem na Microsoft Store, ou você pode baixar o zip e tudo mais aqui e tal, enfim, tem tudo essas paradas aqui. Aí tem o Patreon, que aí você pode suportar, apoiar por R$ 15, R$ 70 ou R$ 140. E aí vocês apoiam o pessoal do OBS e aí eles continuam atualizando, né? Porque precisa de dinheiro para conseguir fazer as coisas. Ó. E aqui, por exemplo, aqui eles estão conseguindo R$ 18 mil por mês. Eu achava que eles tinham patrocínio, mas eu acho que talvez não tenha.
Ah, não, aqui, ó, tem sponsor, sim, ó. Ó, tem patrocinador, que é a Twitch, Logitech, YouTube. Além disso, a Nvidia, a AMD, Intel, Elgato, Qualcomm e a Yamaha. Além da própria Stream Elements e Overwolf, que apoia esse projeto. Então, eles conseguem disponibilizar de graça porque tem pessoas que apoiam esse projeto continuamente. Então, quando o projeto não for mais rentável, eles simplesmente param de atualizar, por exemplo, ou diminuem as atualizações. Então, eu estava pensando como que eu poderia fazer isso para distribuir da forma mais eficiente possível para todo mundo, sem custar um rim. O que eu tava pensando é que, tipo assim, igual eu mostrei pra vocês aqui no Visio, o Visio é muito bom, só que pra fazer mapa mental é meio zoado pra ficar movimentando. Mas como aqui dá pra você ver, o núcleo já tá rodando dentro do software. Então, quando eu disponibilizar um software, já vai estar o software, que é o que a gente faz tudo por fora, e o núcleo que tá em Python, que é o core, que já vai fazer a integração de tudo que envolve o sistema operacional. Então, os dois são uma coisa só. Então, a gente só tem, no final do dia, duas coisas, que é o firmware, que eu vou disponibilizar para vocês, com um builder, por exemplo, para você só mandar para lá e já era, já compilando o seu hardware. E o software. E se a gente tiver mais uma abordagem, a gente pode considerar que seja, por exemplo, um aplicativo que vai conectar via API com a nossa aplicação aqui do tudo local. Então, eu poderia, por exemplo, cobrar pelo aplicativo e deixar o resto de graça. Poderia cobrar por tudo, podia cobrar só pelo software. Tem muita coisa que eu posso fazer. Mas o que eu pensei? Que seria talvez o mais recomendável. Daí eu não sei o que vocês acham. Também que eu não sei se tem gente com interesse ainda nessa solução. Porque assim, se não tiver apoio, o que eu vou fazer é que eu vou desenvolver e deixar pra mim. Porque é o que eu tô fazendo isso aqui, porque no fim das contas é uma coisa que eu quero pra mim, porque eu sinto que eu preciso disso aqui e tal. E nenhuma das soluções que tem no mercado me atende bem ou não é acessível o suficiente, né? Mas se tiver apoio, a gente consegue ir mais longe e fazer mais coisas. Até, por exemplo, contratar mais pessoas para ajudar com esse projeto, enfim. Então, o que eu tava pensando? A gente tem, então, o software, um app mobile, vamos chamar assim, o firmware. São essas três coisas que a gente vai ter. Por mais que o nosso software já tenha um servidor local, com o aplicativo mobile a gente vai ter um pouco mais de controle sobre tudo que está fazendo, também fica mais fácil de integrar e tudo mais. Enfim, a gente vai ter essas três coisas. O que eu estava pensando? Vender esse software por, sei lá, R$19,90. Aí seria muito legal se desse para ser na Steam, porque, como eu disse para vocês, dá mais alcance para o projeto, mas também muitas coisas que envolvem nuvem e tudo mais. Além disso, eu poderia publicar na Microsoft Store ou em outros lugares também que possam ser vendidos, como, por exemplo, na App Store para Mac, sei lá, R$19,90 e no caso do imposto que tivesse que pôr ali, né, se precisasse. E aí esse custo me ajudaria a financiar as outras soluções para colocar isso aqui tudo por R$0. É um caminho mais fácil. Só que de qualquer forma, se eu for cobrar somente quando tiver tudo pronto, vocês sabem que isso vai demorar um bom tempo, porque tudo vai depender do meu bolso e do meu tempo. E aí eu só ia publicar quando eu tivesse dinheiro para tudo isso, e aí, enfim, você já entendeu. O que eu posso fazer, assim como faz o OBS, é fazer, por exemplo, um crowdfunding, né? Que é um crowdfunding, por exemplo, se a gente colocar metas, a gente tem, por exemplo, a meta 1, que aí com a meta 1 a gente consegue disponibilizar o software desktop somente na Steam, por exemplo, na Steam e no Microsoft Store, por exemplo. O mais básico seria só isso, porque aí a gente ia conseguir contar com dinheiro suficiente para desenvolver para Windows e Linux no máximo que eu poderia testar e lançar na Steam, na Microsoft Store, somente. E aí aqui a gente teria, por exemplo, um web app, que ia ter o básico ali via API. Então isso aqui ia custear a disponibilização e também o meu tempo para desenvolver isso tudo, porque é tempo, né, para fazer tudo isso aí funcionar do jeito que eu quero. Aí, quem apoiasse no tier X ou Y, tem que ver quais são os tiers, eu poderia disponibilizar então para quem apoiasse o código da Steam para essa solução. Então, quem apoiou o projeto em tal tier, por exemplo, no tier Y, que é tantos reais, por exemplo, R$20, que é o valor que eu quero cobrar, quando tiver na Steam, essa pessoa já tem o software já garantido. Aí a gente faz, por exemplo, a meta 2, que seria lançar o aplicativo só para Android. É o meta 1 mais o que vem na meta 2, no caso, que seria, por exemplo, o aplicativo Android, porque é onde eu posso testar. Porque a gente tem tudo do anterior e mais o aplicativo na Play Store, que é custear o desenvolvimento do aplicativo. Lembrando que o aplicativo também vai funcionar só por comunicação via API e tal, mas quem sabe a gente consiga colocar mais funcionalidades ou integração do seu PC com o aplicativo, do seu PC com o celular. Então você também controlaria talvez alguma ação do seu celular, não sei, tem que ver como isso funcionaria. Inclusive, se você tem alguma ideia, sugestão de funcionalidade, você pode colocar aqui nos comentários ou mandar no meu e-mail, que aí eu vejo e tudo mais. E aí, essa aqui seria a meta 2. E aí, a meta 3, como a gente está falando que tudo precisa de dispositivo Apple para fazer, com a meta 3. A gente tinha tudo da meta 1 e 2, mas também o software para Mac e
e o aplicativo para iOS e iPadOS, né? Que tem a versão para os dois. E aí rodaria dos dois jeitos. Isso porque se a gente tiver tudo funcionando muito bem, e a gente conseguir colocar muita funcionalidade, a gente vai conseguir, tipo, integrar tudo, sabe? Tipo, vai ser muito legal. E aí eu poderia fazer mais alguma meta, não sei, mas são as metas que eu tava pensando em colocar. E aí se a gente faz por crowdfunding, a gente vai colocando no que tiver. E aí a gente vê até onde chega. Se a gente não chegar nem a atingir o fim da meta 1, eu vou fazer as coisas do meu bolso, e aí quando eu conseguir publicar na Steam, ainda assim as pessoas que tiverem apoiado nesse tier, eu deixo lá. Aí depois que a gente atingisse todos os tiers, por exemplo, a gente poderia fazer um crowdfunding contínuo, aqueles crowdfunding de apoio, que são meio que infinito, que é de apoio mensal, que aí você apoia mensalmente para continuar que o projeto tem updates e tudo mais, sabe? Tipo, igual isso. Ou a gente consegue algum patrocínio que invista no nosso projeto, mas aí é um pouco mais complicado também. Mas é isso que eu tava pensando no momento, de fazer um crowdfunding que eu tô tentando montar. Eu acho que tem o Catarse, tem o Apoia-se, tem muitos outros. Eu vou pensar qual que é o melhor pra gente fazer isso. E seja meio que infinito, porque como meu canal do YouTube é pequeno, não posso garantir que a gente vai atingir a meta 3 em um mês, sabe? Porque é loucura, meu canal é pequeno. Por mais que esse vídeo aqui exploda de views e pegue, sei lá, 20 mil views, ainda assim não vai ser talvez o suficiente pra custear tudo isso e vai acabar que a meta não vai ser atingida, e o projeto vai ter que ser encerrado, esse tipo de coisa assim, ia ter que começar de novo e tal. Então talvez eu coloque, eu vi que o LivePix, ele tem a função de vaquinha, que basicamente vaquinha é o português do crowdfunding, né? E ele não tem data de validade. Eu acho que eu vou fazer por lá, o dinheiro já é em Pix, já tá no Brasil, tá tudo fácil. Mas eu podia fazer também no Apoia-se, não sei. Inclusive, se você quiser apoiar, tem esse LivePix aqui, que é o meu LivePix que você pode apoiar com algum real aí que você quiser, para esse projeto ou o canal como um todo. Eu não tô fazendo muitas lives, então não tô necessariamente lendo as mensagens em live, mas de qualquer forma, se você mandar eu vou ver e vou ficar muito grato porque eu vou poder custear os meus projetos. Dito isso é o que eu tenho em mente. Não sei se vai ser bom, não sei se ainda alguém tem interesse nisso. Eu tenho interesse nisso porque eu consigo controlar muita coisa, eu gosto de automação e isso basicamente está sendo uma coisa muito legal de fazer. No futuro, eu posso deixar, quando a gente atingir as metas e tudo tiver pago, eu posso deixar esse código open source completamente na internet, no GitHub, para vocês acessarem, modificarem, lançarem updates também, tipo requests ali, eu vejo se está funcionando, valido, avalio e subo lá como uma feature. Eu quero também que no futuro a gente tenha uma parte de plugins que a própria comunidade possa desenvolver e subir lá, então se você gostou da minha ideia e você desenvolveu, sei lá, uma integração para sua câmera Canon ali para gravar e tal, e você quer subir ali, você sobe lá, a gente vai avaliar e deixar disponível também. Dá pra gente também fazer uma skill para Alexa, dá para fazer muita coisa, na verdade, tem muito potencial, a gente pode começar só com macros e controle do PC, como a gente pode avançar no nível que a gente está conseguindo controlar a casa inteira, ver câmera de segurança e tudo mais, tudo pelo próprio software que a gente está desenvolvendo. Então tem muito potencial, isso aqui dá para fazer muita coisa, eu tô realmente anotando tudo isso aqui, tudo que eu tô querendo fazer no Notion. Eu mostrei mais por cima porque tem muita coisa que eu tô ajustando ainda, vou fazer uma documentação boa disso aqui tudo, mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra gente fazer alguma coisa, um produto legal, brasileiro. Eu pensei no começo a tentar entrar em contato com, sei lá, tipo Multilaser, Positivo, ou qualquer outra empresa que seja brasileira que tivesse interesse nessa solução aqui, mas a gente sabe como que é difícil as coisas, né, hoje em dia. E eu não sei se ia rolar e tal, aí eu acabei nem tentando nesse sentido, porque a solução não estava pronta ainda. Agora você viu que ela já está com uma interface mais interfaciosa aqui, né? Você vê que tem mais coisas nela aqui, que eu tenho que adaptar depois, mas tipo, você vê que tem bastante coisa aqui. Antes não tava. Antes não tinha tanta coisa assim pra mostrar. Agora já tem mais coisas que eu tenho que ajustar agora, mas tá funcionando. Isso que importa. Aí o próximo passo agora, eu não sei quando que eu vou fazer um próximo vídeo de update sobre esse projeto, mas os próximos passos vão ser eu ajustar tudo que eu já fiz para que funcione de forma integrada, porque eu fiz tudo muito separadinho e agora eu vou só ajustar para que tudo se converse. Então, por exemplo, se eu no hardware eu aumentar o volume do PC, eu quero que a interface de áudio do mixer vinculado a isso também ajuste visualmente o volume e tudo mais. Assim como eu vou integrar também o display OLED. Display OLED, Arduino, I2C. Como chama aquele site? É o Oki, Kiwi. Tem isso aqui, por exemplo, ó. É isso, deixa eu ver. Vai servir. Basicamente, o que isso aqui é? Isso aqui é uma tela display OLED, aqueles displayzinhos pequenininhos de OLED, que eu posso colocar em cima dos potenciômetros, por exemplo, pra gente exibir aqui quais são as informações de música que tá tocando. É bem legal. Mas você vê que tem as informações aqui, e aqui cada uma desses códigos aqui
são os códigos de imagem do que compõe o dinossauro, que compõe as árvores, ali, tudo ali. Então a gente consegue, por exemplo, pegar o logo do Spotify, por exemplo, e transformar códigozinhos aqui, que eu esqueci o nome, eu acho que é hexadecimal, talvez, para exibir aqui na tela. Então dá pra fazer um monte de coisa. Mas se você for ver, é esse aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. É isso aqui, tá vendo? Ó? É tipo, é o que eu tô usando, são esses daqui bem simplões, bem simplesinhos. Tem as informações aqui, ó, tá vendo? Como se fosse rádio aqui e tal. Dá pra fazer uns ícones pequenininhos, bem legais. A gente pode colocar, sei lá, deixa eu ver se tem uma coisa do Spotify aqui pra gente dar um exemplo. Ó, dá pra pôr imagem, tá vendo? Dá pra fazer bastante coisa ali. Vai ser uma interface mais simples, mas dá pra fazer umas coisas bem legais. Aqui, ó, tá vendo? Tipo, coisa de música aqui mostrando onde tá saindo o áudio, dá pra mostrar que tá mutado e tudo mais. Dá pra fazer bastante coisa, tudo por programação, não é nenhum bicho de sete cabeças. É bem fácil de fazer, na verdade. É só questão de integrar esses 4 pinos aqui com o meu hardware. Aqui, a minha protoboard é muito pequenininha, então não tenho tanto espaço para trabalhar, né? Inclusive, a gente podia ter mais metas aqui intermediárias a essas daqui, que são as metas de hardware, porque assim, eu vou fazer um hardware específico para mim e vou mostrar para vocês esse hardware, né? Tipo assim, funcionando com daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos. Então, por exemplo, sabe esses hardwares aqui que eu tava mostrando pra vocês? Esses hardwares aqui eu vou fazer pra mim com tela, botão, potenciômetro, tudo no grau. Aí eu vou ter que fazer a parte de solda, impressão 3D e tudo mais. Esse em específico que eu fizer, eu vou distribuir de graça para as pessoas poderem baixar e montar o seu próprio. Então a pessoa vai lá, pega a placa de circuito que eu vou disponibilizar e ela vai lá e manda fazer em algum lugar, ou ela mesma faz lá, com aquelas placas de, que eu esqueci o nome, imprime 3D, faz tudo do jeito que quiser e vai estar funcionando. Só que eu vou fazer o que eu preciso pra mim e é isso. No máximo que eu vou fazer vai ser um pra tela, porque eu já tenho aqui o modelo 3D pronto, que vai ser tipo como se fosse uma Alexa assim, tipo com a tela aqui. E aí eu posso também disponibilizar. Só que existem infinitas possibilidades que a gente pode fazer de hardware. Então, eu poderia colocar aqui algumas opções, a gente podia fazer montar até uma loja. Não uma loja necessariamente, porque eu não vou necessariamente vender. Mas o objetivo aqui seria mais pra gente colocar tipo como se fosse um marketplace das pessoas fazendo suas próprias cases e placas de circuito e colocando lá para vender ou de graça, não sei, tem que ver como que a gente faria. Mas a gente pode pôr uma lojinha ali e tal. Inclusive, nesses custos que eu estou mostrando para vocês aqui é tudo custo de para programação do software, né? Software e programação e tempo. É claro, porque eu tenho que cobrar pelo meu tempo porque eu tenho que pagar as contas, né? Afinal, a gente vive num país capitalista. Mas eu posso colocar aqui mais metas também, colocar nos custos também os custos de hardware, porque, por exemplo, a gente vai ter que, por exemplo, eu tenho aqui botões, telas e várias coisinhas aqui. Mas se eu quiser colocar alguma coisa diferente, eu vou ter que comprar para testar e não é barato, sabe? Por exemplo, eu tenho que comprar mais protoboard. Isso tem um custo. Tudo que eu for fazer tem um custo, então eu preciso, né? Preciso de alguma forma custear tudo isso. Enfim, eu vou montar. Até esse vídeo sair, provavelmente já vai estar pronta a campanha aqui de apoio. Aí, se você quiser apoiar, você apoia, não é obrigado. O que você pode fazer também é doar qualquer coisa, independentemente aqui no PicPay, no LivePix, que está aqui embaixo. Aí você apoiando por aqui já ajuda bastante, de forma livre. Se você quiser, você pode virar membro também, que vai ajudar bastante aqui no canal. Todo dia que for do membro, eu vou usar para pagar minhas contas. Eu não posso falar que eu vou usar para pagar isso aqui, porque preciso pagar minhas contas novamente, como eu disse. Mas isso já é um apoio, porque você custeando a minha existência, digamos assim, com projetos, eu consigo desenvolver esses projetos. E muitas coisas que eu for fazer aqui, que a gente for cumprindo com as metas, eu já consigo reaproveitar em outras coisas. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tiver a licença para publicar aplicativo na App Store, eu posso fazer aplicativos. Eu já fiz alguns aplicativos, mas eu posso fazer mais aplicativos em vídeo ou de qualquer coisa que vocês quiserem publicar na App Store. A mesma coisa para aplicativo para iPad, para Mac e tudo mais. Que só você fala, mano, e se a gente fizesse um aplicativo que faz isso? A gente pode fazer, entendeu? É isso. Eu não sei quanto custa a Microsoft Store, vou pesquisar também. Eu nem lembrava que tinha Microsoft Store, né? Eu só vi quando eu tava mostrando ali pra vocês do OBS. Mas é isso. Não sei o que vocês acham sobre isso. Não sei se vocês acham que é interessante pra vocês, se é uma coisa que vocês querem. Isso porque isso vai ajudar muito as pessoas que fazem live, mas também qualquer pessoa que faz qualquer coisa na vida. Então, se você quer ter uma interface para você controlar tudo na sua casa, você pode ter. Se você quiser algo, sei lá, tem infinitos usos. É claro que se a gente for colocar para vender e colocar o código GitHub de graça ali, eu colocaria como uma licença de que você pode reutilizar gratuitamente, tranquilamente. Só que se for para uso comercial, aí tem que comprar uma licença para uso comercial, alguma coisa assim, porque eu tenho interesse de colocar isso aqui em alguns projetos comerciais e é muito fácil qualquer pessoa simplesmente edite esse meu projeto, crie um fork desse meu projeto, modifique tudo
e coloca para vender, entendeu? Eu não tenho muito controle sobre isso porque, novamente, o código, a maioria das coisas está sendo feita em Python e Node. Tudo isso são usando recursos que já existem, né? Eu estou só juntando ali, é como se eu estivesse fazendo um bolo. Eu junto todos os ingredientes que já existem e faço o meu próprio bolo. E qualquer um pode fazer o seu próprio bolo, inclusive. Mas o ponto é que, tipo, quando eu começar a fazer coisas mais específicas ali, que é mais complicadas de serem feitas, vai ser um esforço de ser feito ali e tal, e você sabe como que é, né? Como o pessoal simplesmente pega as coisas dos outros e tô nem aí. Mas tudo corre risco, né? Até porque eu poderia simplesmente colocar o aplicativo e tudo pago, simplesmente, deixar tudo pago. E é isso. Mas aí o código também é tudo Python e Electron. Então, para você fazer uma engenharia reversa para chegar no código fonte também não é muito difícil. Então não tem por que esconder, né? Eu vou deixar as coisas mais acessíveis possível para que as pessoas possam usar. E tipo assim, R$ 20 é tranquilo. Quando eu internacionalizar, eu posso deixar esse código também em inglês, por exemplo, na Steam, e vender por US$ 20, por exemplo. E aí já dá um retorno maior também. Mas é isso. Aí é claro que eu esqueci de mencionar, mas os aplicativos na Play Store e da App Store serão gratuitos. Afinal, você precisa, eles são uma extensão do software desktop, né? Eles não são uma coisa independente. Para você usar o seu aplicativo Android, você vai necessariamente ter que ter o software desktop para você fazer a integração entre eles. Então o aplicativo vai ser simplesmente gratuito e quando você estivesse ali, você tem que fazer login na rede e tal enfim. Mas é isso. Se vocês tiverem algumas ideias do que eu posso fazer, eu já tenho muita coisa anotada, tá, gente? Muita coisa anotada. Tanto é que vocês viram ali na parte de funcionalidades do botão que eu já previ vários cenários que eu quero integrar futuramente. Mas, se vocês tiverem mais ideias, fiquem à vontade. E uma coisa que eu vi muita gente falando, quando eu estava pesquisando sobre esse problema da SteelSeries, é que eles queriam acessar a API da SteelSeries, né, desse próprio software, para integrar isso com outras coisas. Então, por exemplo, integrar isso com um aplicativo ou com software para que isso conseguisse, por programação, mexer nos canais, trocar o canal de áudio com um botão, enfim, tudo mais. Tipo, integrar isso com o Stream Deck. Então, eu vou fazer essa parte de APIs também, o máximo que eu puder, para garantir que a gente consiga ter mais controle sobre tudo que a gente tiver de hardware na vida, a gente conseguir controlar via API também. É claro que isso vai exigir algumas coisas de segurança, porque se você tiver com seu roteador com vírus, as pessoas podem ter acesso a toda a sua rede. Então, imagina você está aqui mexendo e do nada começa a piscar a luz da sua casa porque alguém acessou a rede e acessou pela API e começou a mexer. Mas enfim, isso aí é um pensamento para depois, né? Dito tudo isso, vai ser uma coisa muito difícil de ser feita, é claro. Não sei quanto tempo isso aqui vai levar, não é uma coisa que eu vou falar para vocês que um mês está pronto, apesar que eu fico muito tempo sem mexer e quando eu mexo eu avanço bastante. Tanto é que essa parte de web eu fiz tudo em um dia e meio, não diretamente um dia e meio, eu não fiz só isso, mas tipo assim, durante um dia e meio isso não existia pra existir, entendeu? Não sei quanto tempo isso vai levar, mas a gente vê. E é isso. Eu vou ver se eu consigo trazer mais updates e aí a gente vai conversando. Se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem apoiar, apoiem. Se não quiser apoiar, não apoia. Se você quiser apoiar, só curtir e se inscrever no canal, fique à vontade. Deixa aqui nos comentários o que vocês têm de ideia. E é isso. Se isso aqui crescer bastante, a gente pode fazer um canal no meu Discord só para isso. A gente pode fazer algum grupo, sei lá, não sei. Eu odeio conversar com as pessoas, mas a gente pode fazer um grupo ali para interagir e tal, para falar sobre funcionalidades. E é claro que quando o software estiver funcionando básico, pelo menos, porque tipo assim, você já viu que existe bastante coisa, mas eu quero testar todo um fluxo, pelo menos, para garantir que está funcionando 100% e sem bugs. Então, eu posso lançar uma versão em pré-lançamento, tipo ali da Steam, e aí vocês testam, falam os bugs que vocês encontraram e eu ajusto quando der. E aí, se der muito certo, você que fala, nossa, a gente conseguiu, sei lá, R$ 20 mil por mês, que é loucura de apoio aqui do pessoal, eu posso contratar gente para me ajudar a desenvolver isso aqui e tudo mais. Mas é isso. É igual eu falei, com o Mac, se a gente conseguir comprar um Mac, eu vou usar ele para outros projetos, né? Porque eu preciso de um Mac, eu gostava muito de usar o Mac. E, enfim, é isso. Tá bom? É isso. Foi um vídeo longo, mas eu acho que foi o suficiente para eu expor todas as minhas ideias, tudo que eu queria fazer. Então é isso, tá bom? Se você não puder apoiar de nenhuma forma, mas se você tem interesse, compartilhe esse vídeo. Posta no seu Twitter, me marca no Twitter, desculpa, no X, me marca e aí a gente espalha mais essa palavra pelo mundo aí, porque pode ser que não seja útil para você, mas pode ser útil para alguém. Pensa nas infinitas possibilidades. Faça que nem o Dr. Sam, fica assim, ó, pensando em todas as realidades, todas as possibilidades e fala, meu, será que esse software vai conseguir controlar a minha câmera? É uma boa, a gente pode tentar fazer. Desde que a Canon, né, que é uma porcaria até o software desktop deles, tenha integração alguma API para isso. Mas se você quiser só
sei lá, apertar um botão aqui físico, você quer ter um Hero Deck que seja só um botão que você aperta e começa a gravar OBS, também pode ser, tá bom? E é isso, aí se você for uma pessoa que gosta muito de hardware, que você sabe mexer com Arduino e já tem algumas ideias, alguns protótipos de Steam Decks, que vocês fizeram Steam Decks do it yourself, ou qualquer outro teclado que vocês queiram que eu dê uma olhada, também me manda que eu dou uma olhadinha pra gente integrar o máximo de coisas que puder, tá bom? Ah, e se você, óbvio, que se você tem um Steam Deck também, se você tem um Steam Deck, você tem uma Ghost XLR, tira print das telas, mostra como funciona, faz vários vídeos mostrando tudo, como que cada coisa funciona, integração, seja com conhecimento de serial, de API ou não. Se você só é um usuário comum, que você tem um Steam Deck, filma você apertando o botão do Steam Deck e mostrando como que acontece, como que você configura. Se você apertar o Steam Deck, na verdade, você está configurando o Ctrl F5, que quando você aperta, atualiza a página. Seja como for, só mostra como que você faz o seu fluxo no Steam Deck para ajudar a gente a desenvolver isso aqui também. Assim como o Ghost XLR. Se você tem esses softwares, esses hardwares do mercado aí também que vocês usam e querem que eu teste também, ou integre, mostra como funciona. E é isso. No futuro, se a gente tiver atingido uma meta muito grande, eu posso comprar até esses outros hardwares que existem no mercado para a gente também integrar com eles. Então, se você tiver o seu Steam Deck, você vincula o seu Steam Deck no meu software e assim você consegue mais possibilidades. Enfim, sei lá, acho que não precisa tanto porque o seu próprio Steam Deck já tem algumas integrações. Mas, se você quiser uma coisa aqui nossa, esse é legal. Dito isso, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!